tudo bem? Eu sou a professora Karina e estou aqui para mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. Vamos relembrar alguns conteúdos que já foram trabalhados? Estão preparados? O que teremos na aula de hoje? Hoje vamos relembrar sobre o texto de opinião, a classificação dos numerais e a acentuação das palavras paroxítonas. Primeiro, falaremos sobre texto de opinião. O texto de opinião é um texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe este nome. Geralmente, os textos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. Vou ler para vocês um texto de opinião. Prestem bastante atenção. Os jovens são atualmente os detentores do poder da decisão nas suas casas. São eles que escolhem o canal de televisão que vê em família. São eles que escolhem os produtos no supermercado. E são eles que influenciam as escolhas dos seus pais. É aqui que reside o seu grande poder. É nos jovens que está a capacidade para mudar mentalidades, para criar um futuro e construir um mundo melhor. Numa altura em que, por exemplo, as preocupações ambientais estão na ordem do dia, os jovens têm capacidade para motivar os seus pais e explicar-lhes, por exemplo, a importância da separação do lixo e da reciclagem. Os jovens de hoje são mesmo o futuro de amanhã. Não é um clichê? Qual é o futuro que queres para ti? Após essa leitura, nós percebemos que no texto de opinião existe uma introdução, uma indicação do assunto e da ideia a se desenvolver, o desenvolvimento, os argumentos e exemplos, o reforço de opinião e uma conclusão. Bacana relembrar sobre texto de opinião, não é mesmo? Agora, nós iremos relembrar sobre a classificação dos numerais. Numeral é a palavra que expressa a ideia de quantidade ou indica a posição dos seres em determinada sequência. Temos os cardinais, multiplicativos, fracionários e ordinais. Vamos relembrar o que cada um deles significam? Os números cardinais indicam a quantidade de seres. Por exemplo, em cima do armário há 3 copos. Os números multiplicativos indicam o número de vezes em que uma quantidade é multiplicada. Por exemplo, precisamos do dobro de maçãs para essa receita. Já os números fracionários indicam o número de vezes em que uma quantidade é dividida, como, por exemplo, fiquei com 1/4 da pizza. E não podemos esquecer dos ordinais, que indicam a posição em uma sequência. Por exemplo, ele conquistou o 3º lugar na competição. Muito bacana relembrar sobre as classificações dos numerais, né? Pois bem, agora falarei sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Paroxítona é uma palavra que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica. É aquela pronunciada com mais força, com mais intensidade. As palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba como tônica,
Podem ser terminadas em ã, ãs, ão e ãos, como órfã, órfão, imã, órgãos, sótão e bênção. Vou falar para vocês algumas palavras paroxítonas. Amigo. Amigo. Qual é o som mais forte? Mi. Vizinho. Aonde está o som mais forte? No zi. Felicidade. No dá. Cansaço. No sa. Proibido. No bi. Mesa. No me. Coco. No co. Paranoia. No noi. Ideia. No dei. Jiboia. No boy. Item. No i. Higiene. No e. Agora vamos relembrar as palavras paroxítonas terminadas em R. Açúcar, cadáver, caráter, dólar, fêmur, flúor, ímpar. Agora vamos relembrar as paroxítonas terminadas em L. Difícil, fácil, fóssil, impensável, inaceitável, inútil, móvel. Agora as palavras paroxítonas terminadas em N. Glúten, hífen, líquen, plâncton e pólen. Palavras paroxítonas terminadas em X. Duplex, fênix, látex, ônix, tórax. Palavras paroxítonas terminadas em PS. Bíceps, tríceps. Palavras paroxítonas terminadas em ã, ão, ãs e ãos. Acórdão, bênção, imã, órfã, órfão, órgãos, sótão. Palavras paroxítonas terminadas em uns, on, ons. Álbum, fórum, pódium, prótons. Palavras paroxítonas terminadas em us. Anus, bônus, campus, humus e vírus. Palavras paroxítonas terminadas em is. Íris, júri, lápis, praxis, tênis. Palavras paroxítonas terminadas em ei e eis. Amáveis, difíceis, fáceis, jockey, pônei, responsáveis e saudáveis. Que aula bacana, hein? Relembrar esses conteúdos são muito importantes. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre texto de opinião, classificação dos numerais e acentuação das palavras paroxítonas. Eu espero que vocês tenham gostado e relembrado de todos esses conteúdos trabalhados. Um beijo bem grande no coração de vocês, da professora Karina. Tchau, tchau!